Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Esse trabalho fantástico de exposição, explanação bíblica. Hoje episódio número 308, Lucas capítulo 12, a parte 2. Essa é a quarta temporada onde estamos vendo o Evangelho segundo Lucas, um médico amado. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho daquilo que nós começamos no episódio anterior. Antes de tudo, como vai você? Tudo bem? Tá tudo jóia, belezinha? Eu espero que sim. Espero que você esteja conseguindo vencer as suas lutas. O coraçãozinho, mesmo que esteja um pouquinho entristecido hoje por causa das dificuldades, que possa se alegrar através da meditação da Palavra de Deus. Eu tenho certeza, mas é uma certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvida, que esse tempo que você vai gastar aqui é um tempo muito bem empregado, um tempo precioso que você passa meditando na Palavra de Deus. Jamais será perdido, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a morte súbita daquele homem ali, né? E a riqueza, como ele estava focado na riqueza. Nós vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar como ser rico para com Deus e o que isso significa e como é importante. Vamos falar de ansiedade e confiança. Nesse texto fala pra gente não ficar ansioso por coisa alguma e a gente vai meditar também nisso aqui, tá bom? Vamos lá. Então, a vida de um homem no sentido genérico, né? A vida de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um idoso, de um jovem. Qual é o valor da vida de um homem, meus queridos? É claro que isso não depende apenas da duração da vida. Pois enquanto para o inseto o prazo de 70 anos pareceria uma extensão muito nobre, por outro lado, comparado com a idade de uma montanha ou a duração de uma estrela, é um período insignificante. Agora veja que a verdade é que o valor da vida humana, ela depende do que é feito dentro de seus limites. Aqui, a qualidade é o principal fator. Para um espírito pensante, sensível, com grande capacidade de alegria e tristeza, meia hora pode conter uma medida inestimável de bem-aventurança ou de aflição. As coisas que um homem possui, elas são de valor para ele. O dinheiro é muitas vezes uma defesa e é também uma aquisição, pois representa todas as necessidades e confortos, todas as vantagens físicas, sociais, intelectuais que ele comprará com isso. Mas é uma ilusão miserável, meus amigos queridos. Uma ilusão que mata a paz e as perspectivas de muitos milhares de almas. Aqueles que pensaram que a única maneira de garantir a excelência da vida é ganhar amplitude de recursos materiais. Não é. A quantidade de dinheiro, ela nem mesmo garante a felicidade humana. A riqueza que mora em belas casas e se senta em mesas suntuosas, ela se move em boas rodas, muitas vezes traz consigo um coração pesado, um espírito sobrecarregado, uma alma insatisfeita. Essa não é a imaginação da inveja, é a confissão de uma experiência dolorosa, pronunciada por muitas vozes e testemunhada por muitas vidas. A quantidade de dinheiro não constitui a excelência da vida humana. Em um país como o nosso, em uma época como a que vivemos, nós estamos sob forte tentação de pensar que ficar rico é ter sucesso. Um homem pode ser enormemente rico e, no entanto, pode ser um fracasso total e lamentável.
Em toda a sociedade, especialmente em um país como o nosso, há aqueles que derivam as suas características principais do que eles têm. Aqueles de quem sempre se fala em termos de renda e de quem você provavelmente não pensaria muito se não fosse pela grande quantidade de dinheiro que ele tem. Muito melhor é fazer a ação justa e bondosa do que ter o que é agradável e desejado. A vida ganha real valor quando é gasta em ações honrosas e frutíferas. Ao sustentar relacionamentos corretos e úteis no grande mundo dos negócios, realizando o nosso trabalho com base em princípios de retidão e equidade, em governar o lar com firmeza e bondade, ao abraçar a causa dos fracos, dos necessitados, dos que perecem, em desferir alguns golpes pela integridade e progresso nacional, em uma ação tão salutar, honrosa e elevada como essa, a vida de um homem é encontrada. Mas isso, por sua vez, deve repousar. Os homens devem repousar nisso. Os homens podem fazer um grande número de coisas boas e ainda ser nada aos olhos da sabedoria celestial. Paulo escreveu à igreja de Corinto, lá no capítulo 13, versículo 1 ou 3, quando fala do amor. A verdadeira mola propulsora de uma vida humana digna é o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amar a Deus e, portanto, amar tudo o que é bom, amar a Deus e, portanto, nos interessar e tentar ajudar todos aqueles que estão próximos de nós. Amar a Deus e, portanto, estar avançando e subindo em uma linha sempre ascendente em direção à sabedoria e valor divinos. Esta é a única coisa vitoriosa e bem-sucedida. Sem isso, a vida de um homem é uma derrota e um fracasso. Não importa o que aconteça, não importa o que ele tem ou o que ele porventura venha a possuir, a ter. Veja no capítulo 12, versículo 20, Jesus falando da morte súbita. A parábola que Jesus proferiu em repreensão à cobiça, ela coloca de forma impressionante e até surpreendente os fatos que a providência de Deus exige que nós olhamos. Pois nós sabemos que a morte súbita é um evento que pode ocorrer a qualquer um de nós. Ninguém está privado disso. A ciência humana ela fez muito por nós, e muito no sentido de preservar e prolongar a vida. Deu-nos um conhecimento considerável das doenças e, portanto, uma maior sensação de perigo. Mas não tem diminuído o fato de um fim súbito e imprevisto de nossa vida mortal ser possível. É provável que, com o avanço da civilização e os crescentes meandros, complicações e obrigações da vida moderna, as doenças do coração tenham aumentado. E é bastante duvidoso que a morte súbita seja menos frequente do que era. Certamente é um evento comum e extraordinário. Pouco como percebemos, é um fato severo que é bem possível que qualquer homem, gozando da saúde mais robusta e no meio dos deveres mais urgentes e pesados, possa estar morto no dia em que falamos com ele. Que a esta possibilidade não há absolutamente nenhuma exceção. Esta noite a tua alma será requerida de ti. É o que diz a parábola. Pode ser muito banal, mas é a mais séria verdade que a morte súbita pode acontecer a qualquer um de nós. Até o doente pensa que vai viver, que há semanas, ou pelo menos meses, semanas diante dele, aqueles que são advertidos clara e até em voz alta, seja por doença grave ou por idade avançada, que seu fim está chegando, pensarão e falarão dos dias que estão por vir, das coisas que realizarão. Em meio das incertezas humanas, nós possamos guardar algumas verdades divinas e sempre vivas, que pouco importa se nossa vida é longa ou curta, desde que seja entregue ao serviço de Cristo. Nosso Senhor morreu jovem
Esse sucesso temporal não é o objetivo verdadeiro ou sábio a ser colocado diante da nossa alma. Há coisas muito mais elevadas que podemos fazer e, portanto, devemos fazer. Além disso, as nossas conquistas e posses materiais podem ser tirados de nossas mãos a qualquer hora, gente. O caminho certo e sábio a seguir é estar pronto para a morte quando ela vier. Sim, a prontidão para a morte, ela nos garantirá uma verdadeira paz quando chegar a hora. Também nos dará calma de espírito e, portanto, capacidade de serviço e de puro prazer no meio da vida. O que é ser rico para com Deus? Lucas 12, 21. Cristo quer que consideremos as aquisições materiais como de muito pouca importância. De fato, em comparação com o enriquecimento da alma em Deus, com riqueza espiritual. Há certos pensamentos e sentimentos que todo ser inteligente ele deve nutrir em relação ao seu Criador, na ausência dos quais ele mesmo é pobre e na presença dos quais ele é rico. Quanto mais temos em nosso coração, em nossos corações, reverência a Deus, confiança em sua palavra, em suas promessas, gratidão por sua bondade e fidelidade, nosso Pai Salvador, de submissão filial à sua santa vontade, de consagração à sua causa, interesse no avanço de seu reino, nós somos ricos para com Ele. Não podemos de fato esperar ser ricos em alguns de seus atributos, e majestade, poder e sabedoria não. Mas há qualidades nele, os atributos comunicáveis de Deus, nos quais nós podemos ter uma participação real e valiosa, como Deus é rico em justiça, em verdade, fidelidade, bondade, benignidade, misericórdia. Nós podemos esperar e assim podemos nos esforçar e orar para que possamos ser participantes da natureza divina. Nessas coisas também, iluminados por sua verdade, guiados por seu exemplo, inspirados por seu Espírito, nós podemos ter uma boa participação nessas grandes e nobres qualidades. A igreja em Laodiceia, ela se imaginava espiritualmente rica quando era miseravelmente pobre. Está lá em Apocalipse 3,17. Assim pode ser qualquer sociedade cristã do nosso tempo, gente. Pode qualquer membro individual de uma igreja de Cristo também. Se um exame minucioso e devoto descobrimos que somos pobres, não há nada para nós senão ir a Jesus Cristo novamente. Na mais humilde penitência, na mais simples fé e na entrega de todo o coração. Aquele que é rico para com Deus tem o que é riqueza de fato. Tem um tesouro que alegrará seu coração, alegrará sua vida e tem uma alegria e uma herança que são suas para todo sempre ou por toda a eternidade. Versículo 22 ao 30 fala de ansiedade ou confiança. Qual que é a postura que devemos ter? Ao olharmos para os rostos daqueles que encontramos diariamente, nós ficamos tristes com o pensamento de que um grande peso de cuidado repousa sobre nossa raça, semelhante a um fardo pesado. E quando vemos como vemos, alguns rostos que vestem a aparência de uma doce serenidade, nascida da santa confiança em Deus, perguntamos: é necessário que um fardo tão opressivo seja suportado e carregado pelos homens? Jesus Cristo responde essa pergunta negativamente. Ele diz que a ansiedade é totalmente desnecessária para os filhos de Deus. Ele diz: confie e descanse. Acredite em Deus e fique em paz. Reconheça o poder e o amor de seu Pai Celestial e não seja muito movido nem comovido por necessidades temporais. Considere os pássaros, criaturas que são interessantes em seu grau, mas não inteligentes, inexplicáveis, perecíveis. Deus os alimenta.
Considere os lírios, como eles crescem, eles não fazem nada por suas roupas e não são apenas ininteligentes, irresponsáveis como os pássaros, mas são coisas inconscientes, insensíveis. No entanto, Deus os veste. Se ele pensa em tais criaturas, em coisas como essas, se ele se preocupa com o que é tão inferior na escala do que nós, seus próprios filhos amados, criados à sua imagem, formados para compartilhar sua própria imortalidade, com certo é que ele nos proverá. A sabedoria divina que tanto gasta com o inferior não negligenciará o superior. Veja o verso 25. Estamos tão completamente nas mãos de nosso Criador que não podemos, por qualquer quantidade de pensamento, adicionar centímetros à nossa estatura, meus queridos. Somos absolutamente dependentes de Deus. Cabe a Ele decidir qual será a duração de nossos dias, que sombra ou sol cairá em nosso caminho, se nosso cálice será doce ou amargo. Estamos em Suas mãos divinas. Sejamos seus servos, seus amigos. Peçamos a sua orientação e bênção. Confiemos no seu poder e no seu amor. A morte é certa, mas vamos aproveitar cada minuto e dedicar um tempinho para meditar na palavra de Deus, orar, falar com Deus, se dedicar ao serviço ao nosso semelhante. Vamos viver a vida, uma vida que vale a pena, porque ela é curta e passa rápido, tá bom? Deus abençoe, a gente se encontra no próximo episódio, capítulo 12, a parte 3ª, tá bom? Deus abençoe, até lá, a gente se vê em breve.